Eu sou Heriberto, certo? Sou dentista e acadêmico do curso de História, né? E hoje eu venho trazer aqui para vocês algumas dicas de leituras, né? Leituras que vocês podem fazer tanto, né, como um aporte cultural, como também, né, no sentido de busca de origens genealógicas, né? Enfim, eu peguei leituras recentes que eu fiz, mais ou menos voltadas para o mesmo tema, certo? Então, um dos primeiros livros que eu li, né, que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, foi a Saga dos Cristãos Novos, né, desse escritor aqui, né, é o Joseph, é um nome hebraico, né, e esse livro, né, ele traz um pouco, né, de biografias de diversos cristãos novos, né, de conversos judaicos, né, que foram batizados em pé e viraram judeus, né, e tiveram, né, sua saga tanto aqui, né, no Brasil, alguns aqui no Brasil, né, inclusive ele traz um que foi preso pela Inquisição na Bahia e foi penitenciado e morto, né, como também cristãos novos, né, que saíram, por exemplo, do Brasil e foram, né, com os holandeses para o que veio a se tornar a cidade de Nova York, né? E vários outros, né? Ele é um livro muito bom. Ao final ele tem alguns documentos, né? Mostra a questão de convites de casamentos judaicos, também mostra, né, uma documentação que um cristão, um judeu que se converteu ao catolicismo, escreveu para a Inquisição, para que a Inquisição pudesse saber, né, de quem era judeu e que estava se escondendo, basicamente isso. Então era um guia para a Inquisição descobrir quem estaria praticando o judaísmo de forma oculta. Então ele traz esse documento, né, fala também da questão cultural, da questão dos costumes dos judeus, né? Uma parte desses costumes a gente traz, né, na nossa trajetória, né, na nossa cultura, né? Acredita-se que em cada 6 colonos que vieram para o Nordeste do Brasil eram judeus, então a gente tem, né, provavelmente, né, uma contribuição muito grande, né, da cultura judaica, né, dentro, né, da nossa Constituição, certo? É um livro muito bom, apesar de que na página 81 a gente tem uma pequena falha na edição, que na página 81 que ele vai falar dos paivos e de um cristão novo chamado Jacques Página, ele começa aqui na página 81, cerca de uns 3 parágrafos. Aí já na 82 a gente tem aqui o espaço em branco. Isso aqui provavelmente foi um defeito na edição do livro, né? Fora isso, o restante do livro ele é perfeito, certo? Em seguida a esse eu li, né, esse livrinho aqui, que é quase um livrinho de bolso, né, que é do nosso escritor Luiz da Câmara Cascudo, né, o maior folclorista do Brasil, um dos maiores nomes, né, aqui no nosso Rio Grande do Norte. É o livro Mouro, Franceses e Judeus. Então, nesse livro, né, Cascudo ele vai tratar do aspecto cultural, certo? De coisas que a gente tem em nossa cultura que vieram dos mouros, leia-se muçulmanos, né, dos franceses e dos judeus. Mas da onde é que a gente teria a participação moura na nossa Constituição Cultural, Heriberto? Bom, Cascudo ele traz um pouco sobre a questão, né, dos reinos árabes na Península Ibérica, né, porque os muçulmanos eles invadiram a Europa através da Península Ibérica, né, então houve a constituição dos verdadeiros reinos, né, reinos árabes dentro da Península Ibérica, e posteriormente isso no século XIV a gente tem a chamada Guerra da Reconquista, né, onde os reinos católicos,
né, da Península Ibérica, eles vão, né, nesse processo de reconquista, expulsar os mouros, né, mas a gente tem, né, então, durante alguns séculos, a presença dos mouros dentro da Península Ibérica, que veio a constituir os estados de Portugal e Espanha, certo? Além disso, né, Cascudo ele fala de que muitos dos africanos escravizados que vieram para cá, alguns deles eles eram muçulmanos, eram mouros, né, ou muçulmanos. Então, a gente também tem um pouco dessa constituição dos mouros da nossa cultura, graças à presença desse africano escravizado de religião muçulmana, né? Com relação aos franceses, ele já vai trazer a questão da presença, né, da literatura oral, né, da literatura oral, né, que disseminou várias histórias, né, da França, né? Então, ele vai trazer a questão de Carlos Magno e os 12 Padres da França, né, que estava bem presente na questão da literatura, das histórias orais que corriam no Brasil. Posteriormente, né, esse Carlos Magno e os 12 Padres da França virou literatura de cordel, né? A gente tem folhetos de Leandro Gomes de Barro sobre, né, Carlos Magno e os 12 Padres da França, assim como Roland. Roland era um sobrinho de Carlos Magno. Ele e seu escudeiro Oliveiros, eles foram, vamos dizer assim, grandes cavaleiros medievais que derrotaram, né, os mouros, né? Porque, como eu falei, os mouros, né, os muçulmanos, eles invadiram a Europa pela Península Ibérica, só que eles foram derrotados pelo exército de Carlos Magno, né? Foram impedidos de avançar, né? Ficaram somente na Península, em Portugal e no que vem ali a ser a Espanha, certo? Então, os espanhóis e portugueses, então, eles falavam muito, né, das histórias de Carlos Magno e de Roland e Oliveiros, né, que seriam esses matadores de mouros, né, e heróis, vamos dizer assim. E dessa forma a gente tem, né, um grande relato de literatura, né, francesa, né, na oralidade do povo brasileiro. E Cascudo pegou isso, né, pegou também o que já tinha se escrito, né, sobre essas histórias através da literatura de cordel, né, e no final ele vai abordar sobre os judeus, né, também nessa perspectiva cultural, do que nos resta, né, vamos dizer assim, de aparato cultural, né, dessa presença judaica no Brasil, né. Ele traz também um documento que era utilizado pela Inquisição, né, que essa Inquisição utilizava para, vamos dizer assim, comprovar que determinada pessoa era judeu. Esse documento que tem nesse livro é diferente do documento apresentado, né, em Saga dos Cristãos Novos, certo? Em seguida, né, Amor, Franceses e Judeus, eu fiz a leitura, né, dos judeus foram nossos avós. Esse livro aqui é um livro de um autor moçoroense, o professor Marcos Antônio Filgueira, que é um professor aposentado da UFESA, né, que fez esse livro no sentido de dizer, né, que os judeus são os nossos ancestrais. Então ele traz diversas famílias judaicas, né, que, né, estiveram presentes na região oeste. Inclusive, ele traz a possibilidade, né, de que um ancestral meu, o Matias Fernandes Ribeiro, poderia, né, ter sido, né, um cristão novo, né. Infelizmente, ele traz um pequeno parágrafo falando sobre isso, né, nada muito, vamos dizer assim, profundo, né, que eu possa bater no martelo e dizer, não, ele era realmente judeu. Ele traz como uma possibilidade, né? Mas é um livro muito rico, traz também sobre alguns, né, judeus que moraram, né, na Serra de Martins, né? E assim, é uma leitura muito interessante. Esse livro é uma segunda edição, a primeira edição é dos anos 90. Essa segunda edição eu consegui comprar na livraria Independência, eu não sei se ainda tem, certo? Mas é assim,
para a genealogia ela é bastante interessante, né? E assim, no mesmo mote, né, eu não só li esses livros agora nesse período, mas no mesmo mote eu li também, né, Inquisição, da Anita Novsky, né, que é uma pesquisadora da USP, que pesquisa essa questão da Inquisição espanhola e portuguesa, da questão dos cristãos novos, né? Inclusive, o autor de Saga dos Cristãos Novos cita ela, né? E é um livro que ele é um livrozinho de bolso, mas ele serve para a gente entender como se deu a questão da constituição do Tribunal de Santo Ofício, tanto na Espanha como em Portugal, do porquê que foi instituído, né? Ele traz também a presença desse Tribunal de Santo Ofício aqui no Brasil, assim como a gente vê, né, falando também na Saga dos Cristãos Novos, ele também traz essa presença do Tribunal de Santo Ofício aqui no Brasil, né? Ele é um livrozinho pequeno, né, mas ele é crucial para a gente entender, né, um pouco mais sobre toda essa temática. Eu tenho um outro livro dela, né, que é o livro Rol dos Culpados, né, que eu fiz uma leitura já há algum tempo, que eu estou precisando reler para juntar, né, junto com esse, vamos dizer assim, aparato aqui de leitura, certo? Mas é o que a gente tem para hoje, dentro dessa questão dos cristãos novos, né, dos judeus. E para quem quer, né, pesquisar genealogia, tem que ler, tem que procurar estudar história, né? Seus ancestrais, eles viveram, certo? Em um período histórico, né? Eles viveram em um período histórico, imersos em um período histórico. Então a gente não pode separar a genealogia da história. Então a gente tem que procurar conhecer, procurar saber, né, para que a gente possa aprofundar mais nas nossas raízes, certo? Fora esses livros, eu li mais 2 livros, mas que não estão dentro desse mote, né, da genealogia dos cristãos novos. Estão dentro da genealogia, né, mas não estão dentro da leitura referente aos cristãos novos. Então, eu prefiro fazer esse livro somente com esses, né, daqui, que foram os que eu li mais recente sobre essa questão. Então, é isso, gente. Eu peço que vocês deem like ou dislike, né, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, né, e vamos estudar a história e vamos estudar a genealogia. E muito obrigado.